Nessa outra imagem aqui, a gente consegue ver o cólon ascendente e o cólon transverso, que é outra parte do intestino, que aqui vai ter muita relação com absorver líquido. Então, se tem um paciente que está vivenciando um estresse de liquidez, que seria dinheiro, por exemplo, uma falta de dinheiro, que eu estou tentando enxugar as contas, tipo, o paciente usando exatamente essas palavras. Cara, estou precisando enxugar as contas, estou com um problema financeiro, pode desenvolver problemas intestinais, mas a maioria das vezes você vai perceber que enxugar as contas, o problema financeiro, vai estar relacionado a uma traição, uma sacanagem, alguma coisa que um sócio fez, por exemplo. Esse exemplo aqui é um caso real de um paciente. Um sócio sacaneou o outro. Eu já tive irmão que sacaneou a irmã financeiramente e a pessoa começou a desenvolver sintomas, doenças no cólon ascendente ou no cólon transverso do intestino grosso. Isso aqui é a parte do intestino grosso. Depois, a gente vai ter já o final do intestino, que seria o cólon sigmoide, e já entrando ali no reto. O reto seria essa parte vermelha aqui, nós não vamos abordar hoje. Lá no finalzinho do reto tem esses rajadinhos, que é a musculatura lisa e a musculatura estriada. Falei um pouquinho sobre isso hoje. A musculatura lisa, que é a parte amarelinha ali, ela é involuntária. E ela tem fibras radiais. O que é isso? Imagina um buraco aqui, ela tem fibras nesse sentido. Quando ela contrai, abre. E durante a fase ativa do estresse, esse tecido contrai e abre mais ainda. Então, essa pessoa é aquela que, quando está estressada, faz cocô na roupa. Ela está vivendo o estresse. Então, durante o estresse, a fibra está aqui, o esfíncter está aqui. Ele tem fibras nesse sentido. Ela contrai e puxa, abre. Então, a musculatura lisa aumenta o espasmo ali, a contração, e você abre o esfíncter, não consegue segurar as fezes e faz cocô na roupa. Então, você é o famoso carguei de medo. Já Já essa parte vermelhinha embaixo, a gente tem o esfíncter, que é da musculatura estriada, você consegue controlar. Então, se você imaginar assim, ó, imagina que você está sentado no vaso e você faz uma força para segurar a urina, né, segurar o xixi ou segurar as fezes, você vai perceber que existe uma musculatura que movimenta ali. Essa musculatura, esse esfíncter ali, você consegue controlar ele. Só que esse esfíncter, ele é circular. Então, quando você contrai, ele fecha. Mas ele não é tão potente quanto o amarelinho. E quando o amarelinho relaxa, que ele fecha. Quando ele contrai, ele abre, porque as fibras são radiais. Eu relaxei, ele fecha. Ele é muito potente. A musculatura lisa é muito potente, mas a voluntária, que é a estriada, você consegue controlar. Então, que seria o amarelinho, está relacionado ao estresse de uma dificuldade de segurar. Então é assim, ai meu Deus do céu, eu vou fazer cocô na roupa, eu não estou conseguindo. Cada vez mais te dá mais vontade de evacuar. É aquela pessoa que vai dar uma palestra, dá vontade de ir no banheiro antes. Eu vou ter um jogo importante, eu dou vontade de ir no banheiro antes. Eu vou ter um encontro com alguém, um encontro amoroso, me dá vontade de ir no banheiro, me dá uma diarreia ali. O que é isso? Meu esfíncter contraiu, abriu, o movimento peristáltico aumentou, que estou na fase ativa ali, estou em estresse, eu acabo evacuando. Não consigo controlar, porque é involuntário. Já o outro vermelhinho já é uma impotência em segurar. Então, por exemplo, eu estou ficando velho, vamos supor que você ativou primeiro o involuntário, fez cocô sem querer pela primeira vez. E agora você fica com medo de não conseguir segurar as fezes. Aí você ativa a musculatura estriada. Então imagina uma pessoa, tive um paciente, por exemplo, estava realizando técnicas intestinais, com ele liberando o intestino, e aí ele falou assim, preciso ir no banheiro. Aí ele foi meio correndo e foi meio que fazendo cocô na roupa. Dali em diante, se eu não faço a abordagem que eu fiz com ele, ele poderia ter ativado o esfíncter externo, aqui no caso do ânus, a musculatura estriada, e começar a ter uma sensação de incapacidade em segurar as fezes e começar a fazer cocô na roupa. Mas como isso? O que você fez, né, Denis? O que eu fiz para não acontecer isso? Quando ele foi fazendo cocô, ele já tinha 90 anos, 91 anos, ele fez um pouquinho ali fora do vaso e tal. Eu fui lá, fingi que nada aconteceu. Eu pensei, isso é normal, seu fulano. Esses dias para trás também, caguei na roupa, fiz isso, tá tudo bem, isso aí acontece, isso aí é coisa à toa. Mas estava lá o banheiro todo sujo. Eu tive que limpar depois. Eu tive que pedir para o próximo paciente esperar um pouco, aguardar, porque eu estava limpando o vaso. Todo defecado, caiu cocô no chão e tudo. Por quê? Fiz uma liberação, ele relaxou, só que ele ativou aquilo ali com medo de fazer cocô na roupa, porque deu vontade no banheiro, não estava na casa dele. É um paciente que nunca defeca fora de casa. Então teve todo um estresse ali devido às liberações que eu fiz. Liberei, relaxei os tecidos, aumentou ali o volume e ele começou a dar vontade no banheiro. E ele ficou estressado com aquilo. Como que eu sei disso? Devido a todo esse comportamento que ele teve. Como que ele saiu disso? Abordando dessa forma, tranquilizando. Isso é normal, isso acontece, é assim mesmo. E o senhor nem fez muito, fez só um pouquinho aqui, já limpei tudo certo. Mentira, tinha feito muito, mas muito mesmo. E isso foi bom. Aquele sintoma que ele tinha, que era uma dor na região lombar, e sintomas gastrointestinais, desde a técnica que eu fiz manualmente ali no intestino,
E desde a abordagem que eu fiz com a família, nunca mais ele teve nada. Já tem anos que esse paciente não tem problema intestinal, porque a gente realizou uma manobra visceral, técnicas osteopáticas para liberar o intestino, e expliquei para a família o que estava acontecendo e o que, que a gente tinha que fazer, evitar fazer, para ele ficar bem. Então, isso é um tratamento efetivo. Por isso, o conceito do terapeuta águia. Por isso, você gera resultado para o seu cliente, para o seu paciente, logo no primeiro atendimento. Às vezes, uma, duas, três sessões, você consegue ser assertivo. Você potencializa tudo que você faz, as suas técnicas, o seu tratamento, você potencializa tudo isso. Porque você pega o paciente, entende qual comportamento ele tem, entende qual sintoma que ele tem, que fase ele está passando, qual é o órgão que foi ativado, qual região embrionária que está relacionada, qual área no cérebro que controla aquilo ali. O paciente está vivenciando um estresse real ou é imaginário? Ele está numa urgência real ou é imaginária, perceptiva? Como que eu vou abordar esse paciente? Ele pode estar falando um monte de coisa e falar assim, tudo mentira. O corpo dele também mostrando outra coisa, que a mente mente, o corpo não. Quando eu falo corpo, não é só o corpo físico, de sintoma físico. Um comportamento emocional, comportamental também é o corpo te dando sinais. Se você está agressivo, é um comportamento. Se você está vivenciando, por exemplo, um quadro clínico de autismo, é uma alteração de comportamento. Você pode me falar o que você quiser, mas se você tem aquele sintoma, aquele diagnóstico que eu percebo que realmente tem aquela alteração, significa que existe alguma coisa que precisa ser trabalhada. São alguns exemplos para você entender.